Olá, meus queridos irmãos. Hoje o tema do nosso estudo é multidão ou altar de decisão. Será que todos os que andam atrás de Jesus são realmente comprometidos com Ele? Muitos se aproximam, mas poucos permanecem. Então hoje nós vamos estudar João, capítulo 6, que nos mostra diversos tipos de ouvintes da palavra de Deus. Mas antes eu gostaria que vocês curtissem, compartilhassem e também comentassem esse vídeo, para que outras pessoas também possam ser abençoadas. Amém? Então, no versículo 2 do capítulo 6, diz que tinha uns que iam atrás de Jesus, movidos por curiosidade. Então, aqui no primeiro tópico, a gente pode colocar como um subtópico os curiosos. Amém? Então, seguia-o numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia de cura de enfermidades, né? Então aqui mostra que muitos vinham atrás de Jesus, não pelaquela convicção de servi-lo, mas para ver os espetáculos que ele fazia, né? Para Jesus, logicamente, não era espetáculo, nem para os discípulos verdadeiros, mas aquela multidão, quando olhava aquelas curas, aqueles milagres, eles se sentiam que estavam vendo espetáculo, né? Então, e se por acaso não houvesse essas curas e esses milagres, eles não ficariam ali, eles se afastariam. Mas como onde Jesus andava sempre tinha maravilhas, então cada vez a multidão aumentava mais. Amém? Em João 6,14, que é outro versículo que fala sobre essa multidão, diz assim: vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, diziam: este é verdadeiramente o profeta que deveria vir ao mundo. Então estes são aqueles que vinham atrás dos sinais, reconheciam Jesus como alguém especial, mas não como Deus, nem como Senhor. Achavam bonito o seu discurso, mas não queriam transformação. Então poderia ser comparado com os curiosos também, né? Só que eles consideravam Jesus um profeta, né? Eles vinham atrás para ver os sinais e eles criam nesses sinais, né? Tanto é que eles chamavam Jesus de profeta e de alguém especial, só que eles não admitiam que ele era Deus. No versículo 6:26, nós vamos ver os interesseiros. Vocês me procuram porque comeram os pães e se fartaram. Isso aí Jesus falou para eles mesmos, né? São aqueles que querem as bênçãos, mas sem compromisso nenhum. São guiados pela necessidade e não pela fé. Depois de saciados, eles somem. E isso acontece muito nos dias de hoje. As pessoas vão para a igreja ou vão para locais onde estão pregando Jesus por causa de alguma necessidade, e depois de supridos, eles somem. No versículo 6:36, diz assim: mas como já lhes disse, vocês me viram e ainda não creram. Estes são os incrédulos, de coração fechado, né? Veem os milagres, mas não aceitam e não têm nenhuma transformação, porque eles não creem que aquilo que foi realizado ali é algo verdadeiro. Aquele sinal, para eles, não é real. No versículo 41 e 42 do capítulo 6 diz assim: não é este Jesus o filho de José? Como pode dizer-lhe, desci do céu? Então aqui são aqueles que limitam Jesus, são aqueles que questionam a sua autoridade. Eles o acham sábio, mas não aceitam também como Deus. Então aqui eles estão questionando Jesus, porque ele disse, né, que desceu do céu. E eles falaram assim: mas este não é filho de José? Como pode dizer que desceu do céu? Então aqui eles estão limitando o poder de Deus, que é Jesus, né? Que Jesus tem o poder de Deus, e questionando a sua autoridade. No capítulo 6, versículo 52, diz assim: como pode este dar-nos a sua carne a comer? Então aqui eles não entendem as verdades espirituais.
Por quê? Porque eles não compreendem, eles são cínicos, eles são resistentes à revelação divina. Então, existem pessoas assim também, que estão atrás de Jesus, mas eles não aceitam as verdades espirituais, eles não aceitam porque não compreendem, então eles são cínicos e eles resistem a essa revelação divina. No capítulo 6, versículo 66, diz assim: Desde então, muitos de seus discípulos voltaram atrás e não andaram com ele. Então, esses aqui são aqueles que não aceitaram carregar a sua cruz, né? Eles tropeçaram por causa das exigências da cruz. Preferem abandonar a fé para não serem confrontados com a palavra. São aqueles que seguem Jesus até o momento que está tudo fácil, tudo bom. Mas quando começa, a ter que carregar a cruz, eles somem, porque eles não querem ser confrontados, não querem mudança, eles não querem sacrificar a sua carne. Que tipo de ouvinte você está sendo? Deus não quer plateia, Ele quer discípulos, aqueles que ouvem, que creem e que permanecem. Ele está sempre nos chamando para sair da multidão e vir para o altar de decisão. Então é você que tem que tomar essa decisão de vir para o altar ou de ficar no meio da multidão. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus, eu oro agora, Pai, por todos aqueles, Senhor, que ainda não têm a convicção de serem teus discípulos, Pai. Arranca todo e qualquer interesse egoísta, toda e qualquer incredulidade, toda e qualquer curiosidade, e que eles sejam transformados, Pai, em verdadeiros adoradores, que amem a Tua palavra, Senhor, mesmo sendo confrontados por ela, Senhor. Ó Espírito Santo de Deus, venha abençoar, Pai, cada ouvinte nesta noite, que todos eles, Senhor, mesmo aqueles que são maduros na fé, Senhor, que nunca venham tropeçar, e aqueles que ainda estão, Senhor, em dúvida em relação a Ti, Pai, eles possam, Senhor, ouvir a Tua voz, Senhor, e seguir o Teu caminho, que é a verdade e que é a vida. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia.